pelos seus projetos, pelos seus planos, pelas suas ideárias. Nós somos, por natureza, egocêntricos e nos preocupamos com os nossos problemas, naquilo que nós conceituamos como sendo problemas nossos. E no hino é uma interlocução, né? Deus fala e o homem pergunta: por que me queres tanto assim? Né? Então eu gostaria de deixar público e notório que é uma característica peculiar de Deus. Ele nos ama incondicionalmente. Agora, amar é uma coisa, e viver dentro do reino dele é outra coisa totalmente diferente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando nós falamos o mundo, nós estamos falando desde os piores facínoras ao longo da existência da história humana, até uma pessoa que nunca roubou, enganou, ludibriou, uma pessoa que nunca prejudicou ninguém. Todos. Desde Adolf Hitler, no contraste, a grosso modo, até Madre Teresa do Calcutá. A todos Deus ama. Agora, viver dentro do reino dele, dentro da dependência, das determinações, ter uma vida íntegra, estando na terra, e fazer de onde você está, seja o seu local de trabalho, seja sua casa, seja o seu local de estudo, numa IE, numa instituição educacional, no meio da parentela, fazer de lá um pequeno pedaço do céu é outra coisa totalmente diferente. Amar, Deus ama a todos, mas viver o Evangelho, que é poder que transforma, é outra coisa diferente. E existem características bíblicas, existem características peculiares que levam uma grande maioria, uma grande gama, uma grande totalidade de pessoas a não servir a Deus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. E Jesus declara, ele fala assim: se chamaram o dono da casa de Beelzebul, que do hebraico é Satanás, quanto mais os domésticos a fé. Em Mateus capítulo 5 nós encontramos as bem-aventuranças, né? E nós encontramos uma parte em Mateus 5 que é dito da seguinte forma, eu vou ler, vou fazer questão de ler com vocês. Nós estamos filmando e essa filmagem vai para o YouTube. Amém? Amém. Guarda isso. Então, talvez você veja essa preleção amanhã no YouTube. Em Mateus capítulo 5, no versículo de número 10, já no término, né, ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que justiça é essa enfática? O Senhor Jesus está enfatizando que justiça? A justiça da terra, o dispositivo legal da terra, o normativo de lei ou de leis. Jesus Cristo está falando da justiça de Deus. Buscai. Alguém pode dizer? Buscai primeiro O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. isso será acrescentado. Então é isso. É buscar fazer a vontade de Deus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí no versículo 12 diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. Então as pessoas não gostam de serem perseguidos. Quando você fala cristianismo, eu me recordo, eu hoje, digamos, estou assim já na fase 200, né? Os 40, os 50, na fase 200, né? E a fase dos 30, os 30, então eu estou na fase 200. Eu era criança, nos anos 70, ser evangélico era participar de um grupo fanático alienado da realidade. Era esse o conceito da sociedade concernente aos evangélicos.
Porque os evangélicos eles eram extremistas, porque os evangélicos eram a facção radical do protestantismo. Já no caso, quando houve a dissensão dentro, a ruptura na Igreja Católica, quando Martinho Lutero trouxe a bula que estava dentro dos cofres do Vaticano, e lá começou o início do protestantismo, lá naquela época também teve guerra, houve batalhas, houve mortes, muitos católicos, muitos protestantes, para que a Bíblia pudesse ter uma interpretação perfeita, para que nós pudéssemos ter em nossas mãos 66 livros que fazem parte do compêndio das Sagradas Escrituras, com uma tradução não adulterada e não, digamos assim, eu estou buscando um termo mais óbvio, uma tradução não tendenciosa. E ele quebrou o entendimento que na época era dado concernente ao Papa Leão V, que instituiu o purgatório. Então tudo aquilo foi caindo por terra através de Martinho Lutero, que trouxe a tradução, o início da tradução, e o término foi por o nosso dileto companheiro, que a Bíblia nos fala na primeira página, né, João Ferreira de Almeida, na ilha de Java. Então, daquele momento, eu quero que você preste bem atenção. Daquela época, já iniciou a perseguição. Mas não poderia ser diferente quando veio o conceito evangélicos, né? Quando os evangélicos trouxeram consigo o ensinamento da palavra de Deus e a manifestação clara do Espírito Santo, alguns segmentos dentro do próprio protestantismo rotularam os evangélicos de pentecostais, como na época do pós-cristianismo, do pós-Cristo, né? Na época pós-Jesus, rotularam os crentes de Bereia e outros mais como cristãos, que eram seguidores de Cristo. Essa é uma realidade incontestável. Sempre ao longo da existência dos ensinamentos das Escrituras, da Palavra de Deus, sempre houve rotulações. E dos anos 60, 70, 80, existia uma resistência muito grande da sociedade brasileira. Nós estamos falando isso em âmbito nacional. Nós não podemos levar isso em âmbito internacional, porque se nós formos nos Estados Unidos da América, o primeiro presidente era evangélico, o segundo também, e é uma obrigatoriedade dentro dos Estados Unidos da América que todo presidente americano seja cristão, e cristão que eu estou falando de predominância evangélica. Na Inglaterra também, assim consecutivamente, alguns países como França, Irlanda, que já tem uma predominância católica. Mas nós não estamos falando da religiosidade, porque nós estamos a abordagem que eu iniciei e que eu gostaria de ser enfático, ela transmite o fundamental bíblico, que é ser perseguido. As pessoas não gostam de serem contrariadas, as pessoas não gostam de serem questionadas. A sociedade parte da seguinte premissa: eu estudei, eu me formei, eu tenho agora uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, eu tenho a possibilidade de conquistar um bom emprego público, ter um salário mensal, e eu não vou receber questionamentos de ninguém. Eu não vou ser motejada, eu não vou ser aviltada, eu não preciso, sob hipótese alguma, em virtude do nome de Deus, ou no nome de qualquer que seja a instituição, religiosidade, ou do panteão dos deuses, ouvir alguma coisa. Eu não quero mais, eu não preciso disso. É assim que funciona a mente do ser humano. É assim que funciona a mente da sociedade. É assim que funciona o mundo. Por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mesmo os covardes, os negligentes, os indolentes espirituais, que não se movem por amor a Deus, mas Deus amou-os de tal maneira que deu o seu Filho único,
sacrifício único, vicário, remissor, eterno. Enquanto existir humanidade, ao longo dos idos, das eras, desde da morte, ressurreição, ascensão de Cristo como Senhor aos céus, estando Ele à direita de Deus Pai intercedendo por nós aqui na terra, desde esse momento, e enquanto existir humanidade, o sacrifício do sangue de Jesus é único, é vicário. Mas o que eu quero falar com isso? As pessoas não querem sofrer por amor ao nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de cientificar que ser cristão é ser perseguido por amor ao nome de Jesus. Não adianta, se você não sofre perseguição, se você não sofre oposição, se tudo para você é mil maravilhas, então eu tenho uma triste notícia para lhe dar. Você é um religioso. Você não está dentro do reino. Porque se você é cristão, você sofre por amor a Cristo. Deus não é sádico, nós não somos masoquistas, e essa visão não é uma visão anômala. Não há anomia na visão. É que nós sofremos por amor ao nome de Cristo por um motivo simples. Porque só o simples fato de nos identificarmos como evangélicos já logo faz a provocação da sociedade que está em trevas. Esses dias, sem motivo nenhum, na porta da igreja, um homem chegou, parou e gritou: "Pastor ladrão!" E eu saí fora e perguntei: "Desde quando eu roubei?" Ele falou: "Olha, eu tenho mais de 70 mil reais de cheque." Mais 200, né? Mais 200 cheques de pastor. Mas, por favor, qual destes cheques tem meu nome? Então, somos perseguidos por aqueles que causam escândalo, por aqueles que causam testemunho. Mas mesmo se eles não causassem escândalo ou testemunho, a perseguição ela é iminente e ela é oriunda do cristianismo. Se o autor e consumador da nossa fé sofreu e morreu por nós, e se ele disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis, mas no mundo tereis o quê? No mundo tereis um mar de rosa." Jesus chamou você para o country club de Deus? Não, no mundo tereis aflição. Amém, igreja? Amém. No mundo Tereis aflição. Uma pessoa disse: "Eu acredito que o resto deve estar dormindo, então vamos acordar." No mundo Tereis aflição. Se você entender isso, a oposição que você nunca teve na vida, e que a partir do momento que você torna-se cristão, que você entrega-se ao Senhor Jesus, e que passa a ser um seguidor do cristianismo, no evangelho, é por isso que somos chamados de evangélicos, eu acho o termo mais certo, que nós somos seguidores de Deus em Cristo Jesus, através da palavra. Então, seguimos Jesus nos 4 evangelhos. Somos evangélicos. A partir desse momento você vai encontrar resistência do mundo. O mundo jaz Maligno. não ouviu, o mundo jaz. Maligno. Jesus Cristo, que o mundo, ele disse, Jesus Cristo falou: "O mundo jaz de Satanás, do maligno." Preste atenção. Então, a partir do momento que você está no mundo, e que você larga a mão do mundo e toma a iniciativa de ser um seguidor de Cristo, você vai ter objeções, você vai ter perseguições. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, você, irmão que está aqui, em Lucas. Evangelho de Lucas,